E a gente já começa essa edição do 3 em 1 repercutindo as eleições municipais, falando também de pesquisas eleitorais e do que esperar daqui para frente. O nosso querido Murilo Hidalgo está por aqui, presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Bem-vindo mais uma vez. Tem pesquisa hoje já? Quinta-feira. Então, beleza. Criei expectativas à toa. Agora, Murilo Hidalgo, a gente precisa dizer que havia muitas críticas em relação às pesquisas das eleições anteriores, muita gente desconfiando dos resultados, e não é que os institutos conseguiram trazer dentro da margem de erro exatamente aquilo que era esperado aqui para São Paulo. E o que você acha que levou em conta para esse resultado tão preciso neste ano? Boa tarde para você. Boa tarde, é mais uma vez satisfação estar com os amigos da PAN. É muito claro que ficou evidente que os institutos de pesquisa nessas eleições acertaram muito. Vamos reconhecer também, as eleições municipais é relativamente mais fácil do que as eleições estaduais e as eleições nacionais. Por quê, Murilo? Por causa da complexidade. Você está no município. Você pega, por exemplo, o Brasil, uma eleição nacional. Tá. Pensa chegar no interior do Amazonas. Pensa captar as cidades do interior do norte do Brasil, principalmente. Você fala sobre as amostras coletadas. As amostras coletadas. É muito difícil chegar também, certo? Então, é muito mais, assim, simples, entre aspas, para o Instituto de Pesquisas, as eleições municipais. Então, dessa forma, a gente conseguiu obter esse resultado muito preciso. Muito preciso. Agora, Murilo, o que influenciou naquela diferença tão mínima em relação aos candidatos que foram para o segundo turno e principalmente ao Pablo Marçal, que acabou ficando pelo caminho? Olha, na verdade, as pesquisas, eu vou falar muito da Paraná Pesquisas, que a gente apresentou todas as pesquisas aqui. Exato. Todas as nossas pesquisas que nós apresentamos aqui, em nenhum momento o Ricardo Nunes estava em segundo ou terceiro. Todas as pesquisas, o Ricardo Nunes estava em primeiro. Tanto que na nossa última pesquisa era 26,8, 26 e 24,5. Nós praticamente fomos o único instituto de pesquisa que dávamos o Ricardo Nunes em primeiro lugar. Sim. Os outros davam na margem de erro, empatado. Também acertaram, porque também veio um pouco de sorte. Em alguns momentos eles colocavam o Guilherme Boulos ali à frente. Mas tudo dentro de uma margem de erro. Mas dentro da margem de erro isso se alterava, né? Isso se alterava. Então o que acontecia? Mostrava-se isso. E criou-se uma bolha. Vamos ser bem justos aqui. Criou-se uma bolha, o Pablo Marçal vai passar, o Pablo Marçal vai passar, o Pablo Marçal já ganhou. As pessoas ligavam, meu Deus, vai errar, o Pablo Marçal anda na rua, só dá Pablo Marçal, só dá Pablo Marçal. Eu relembrava a eleição de 22, onde nós também acertamos muito, que eu dava a diferença de 1,5, falava, não passou, você vai ver, você vai errar, só dá Bolsonaro, só dá Bolsonaro. É uma bolha. A bolha vive dentro da bolha. Exatamente. Dos dois lados. Então a bolha de lá dizia que era impossível, a bolha de cá, impossível, porque eles convivem com os mesmos na política. Então, assim, as pesquisas é algo científico e mostraram mais uma vez que nós estávamos certos. Nós estávamos certos. Aí as pessoas me perguntam, foi o episódio da sexta-feira, do atestado, que fez o Pablo Marçal perder as eleições? Pode. Como também não pode. Porque teve o episódio da cadeirada, que a gente estava aqui, inclusive, não mexeu nada. O Pablo Marçal não perdeu nada e não ganhou nada. Quem diz que o atestado fez ele ganhar ou perder? Não sabemos. Essa é uma pergunta que não tem resposta. Vamos abrir o espaço aqui. Fala, Gani. Boa tarde, Murilo. Prazer tê-lo aqui. Eu vou fugir um pouco das pesquisas e perguntar para você algo que envolveu uma polêmica com o pastor Silas Malafaia. Do qual a gente até falou na nossa abertura aqui e vamos trazer. Segundo ele, houve uma conversa entre o senhor e o pastor Silas Malafaia e você teria dito ao pastor Silas Malafaia que se não fosse as críticas contundentes dele a Pablo Marçal ganharia no primeiro turno. O que tem de verdade, o que Olha, não tem? Eu lhe agradeço a oportunidade de poder esclarecer, certo? Passadas as eleições, nessas 48 horas, eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Não liguei a ele, não tenho o telefone dele, ele também não me ligou, não falamos nada. Há 15 dias antes das eleições, através do Fábio Van Garten, que é meu amigo, se eu não me engano, não sei se foi o Fábio que ligou a ele ou ele que ligou ao Fábio, nós conversamos pelo telefone. E o Fábio, na ocasião, me falou o seguinte, passa qual é o cenário da cidade de São Paulo para o pastor Silas Malafaia. Eu passei justamente a pesquisa que nós estávamos divulgando. Pastor, a eleição é muito equilibrada. O Ricardo Nunes tem uma pequena vantagem, pode ir ao segundo turno, como pode não ir, pode dar qualquer uma das 3 possibilidades, é possível. Pode acontecer qualquer coisa. Lógico, se você pensa o seguinte, eu falei isso a ele, ele deve ter tomado algumas medidas em cima do que eu falei, ou pode ter começado a acreditar
num risco do Pablo Marçal ir ao segundo turno. Mas jamais falei para ele, precisa brecar, precisa fazer isso. Não é da nossa função. Nossa função é fazer pesquisa, não é dar palpite de marketing eleitoral. Eu simplesmente, a conversa que eu tive por telefone com o pastor através do Fábio Van Garten, do telefone dele, foi a seguinte: passei qual era a situação real das eleições de São Paulo, o qual nós acertamos praticamente na vírgula. Bom, vamos lá. Fala, Gustavo Segré. Quando a gente avalia essa situação de primeiro turno, segundo turno, a observação que dá é que o Pablo Marçal estava jogado a ganhar em primeiro turno, porque ele não ia fazer nenhum acordo. Vamos supor, o Ricardo Nunes, depois de ser chamado Bananinha, muito dificilmente ia apostar em apoiar o Marçal. Nem falar o Boulos de apoiar o Marçal, isso seria absurdo. Mas quando a gente observa agora essa situação de que o Nunes não quer saber de ter no palanque dele ao Pablo Marçal, como isso pode impactar? Olha, muito boa a sua pergunta. Como a gente falava aqui, muitas vezes, eu olho para cá porque a gente apresentava... Na pesquisa, Eu falei, mas será que ele está esperando algum número aqui? Na quinta-feira terá. Na verdade, as pesquisas eram muito claras. 70% de quem votou, dizia votar no Pablo Marçal no primeiro turno, vota Ricardo Nunes. Então esse eleitor vai direto. Não precisa, num primeiro momento, do apoio do Pablo Marçal. Certo? E vamos lá, o Pablo Marçal bateu muito no prefeito, né? Muito. Com apelidos e tudo mais. E, do outro lado, você tem a Tabata, que fez quase 10% dos votos. 60% ia para o Boulos, 40% para o Ricardo Nunes. Olha só. Certo? Então, o que acontece? Então, a previsão, certo? Se isso continuasse valendo, como as pesquisas de todos os institutos que acertaram, mostrava que o Ricardo Nunes, num possível segundo turno com o Guilherme Boulos, arrancaria muito à frente. Mas o 30% do Pablo Marçal, 70% vota no Nunes e outro 30%? 20% não sabe nenhum, 10% Boulos. Olha Caramba. Só. Entendeu? Então, se você perguntar, a estratégia do Boulos talvez seria esses 20%. Esses 20%. Esses 20%, ou demover esses 70%. E qual que é a característica desses 10 que iriam para o Boulos? De cabeça eu não tenho, certo? Mas assim, o que eu vejo mais fácil do Boulos tentar captar do Pablo Marçal é o voto dos mais jovens. Sim, aqueles que que isso conectados o Pablo Marçal tirou do Boulos. Esse tem uma probabilidade maior, talvez, de ir ao candidato Boulos. Fala, Piperno. Ô Murilo, em 2020, a soma de Boulos mais Gilmar Tato dá 28,89%. E agora o Boulos alcançou 29,07%. Ou seja, ele praticamente repetiu o que esses dois partidos coligados alcançaram 4 anos atrás. Tá? Uma pequena diferença de 0,18% irrelevante. E aí, então, eu queria saber de você o seguinte: qual a sua percepção em relação ao peso dos padrinhos? Porque a gente sabe que um bom cabo eleitoral, um padrinho importante, ele não vai virar a eleição do Eduardo Paes, do João Campos, do Bruno Reis. Mas o governador Tarcísio entrando em campo em uma eleição que foi decidida aí por 1%, aí pode mudar alguma coisa. Qual a tua percepção em relação a isso? Olha, vamos deixar claro, nem Lula nem Bolsonaro entraram na eleição para valer, no primeiro turno da eleição de São Paulo. Passou meio que batido. Qual vai ser a postura? Eles vão participar do segundo turno? Pode ser que daí tenha um impacto maior. Porque a gente não viu Lula todo dia na televisão, a gente não viu Bolsonaro todo dia na televisão, nas redes sociais, eles engajados, apoiando seus candidatos. Então o primeiro passo é esse. Eles vão fazer isso agora no segundo turno ou não farão? Eles fazendo, pode trazer algum impacto. Ambos trazem votos e trazem rejeição. Isso é que eles vão ter que medir. E o que eu vejo assim, que eu fico imaginando, é o seguinte, que agora criou-se a terceira figura aqui em São Paulo. Hoje você tem Lula, Bolsonaro, mas tem Tarcísio. Será que o Lula vai vir para o embate com o Tarcísio? Será que vamos, talvez, entre aspas, se o Bolsonaro continuar elegível, antecipar 26 na cidade de São Paulo? Será que essa vai ser a grande mensagem que vai ficar? Não acredito. Eu acredito, assim, que eles vão participar, mas eles não irão decidir a eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo será decidida entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, nas suas figuras pessoais e no campo de ideias. Bom, Murilo Hidalgo, na quinta-feira te espero, então, com esses resultados aí, hein, para a gente poder olhar para o telão e ter números para apresentar. Posso só concluir uma coisa? Pode, claro. É assim, numa eleição como foi, 1% para lá ou para cá, se você me perguntar do pastor Silas, ele pode ter sido uma figura decisiva. Por quê? Se ele tirou 50 mil votos,
ele pode ter decidido a eleição. Sim. Como não? Essa é uma resposta que ninguém vai saber. Então a gente não vai conseguir ter isso nem nas próximas pesquisas. Nem nas próximas pesquas, tá bom? Bom, Murilo, até lá. Até Quinta-feira eu te espero aqui, hein? Abraço. Um abraço para você.